Pastor, meus irmãos, é um prazer estar com os irmãos mais uma vez, através desse meio tecnológico aqui. Haja vista que nós estamos nesse processo de quarentena e Deus queira que esteja perto de acabar, irmãos. Todo mundo quer se encontrar, quer conviver. Espero que nesse momento nós reflitamos acerca da coinonia, da comunhão, o quanto ela é preciosa. Mas aqui nós estamos convivendo com as nossas famílias e essa interação com as outras famílias também é maravilhoso e como faz falta, né? Como faz falta. Bem, meus queridos, eu peço desde já desculpa porque por essa aula não ser uma aula mais interativa, ao vivo. Eu tive problema com a internet, então eu tive que fazer por vídeo. Eu peço que os irmãos entendam esta situação, mas ela é excepcional. Se porventura viermos, Deus queira que não, mas se tivermos que fazer uma nova aula através de live, que seja ao vivo, que seja ao vivo, não por vídeo, como agora. Então peço perdão. E acrescente-se a isso que eu tive um problema com o meu notebook, com a tela dele, e aí juntou isso. Eu estava preparando esse PowerPoint e me impossibilitou nesse aspecto. Mas eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, aos amantes da escola bíblica, que Deus abençoe, que os irmãos nunca percam o foco, a perseverança no conhecimento da palavra de Deus. Queridos, estamos nesse trimestre tão abençoado que é o estudo sobre o livro de Efésios, a epístola, melhor dizendo, que Paulo escreveu aos Efésios, uma epístola de uma profundeza inigualável. Ela rivaliza, ouso dizer, a epístola aos Efésios com a epístola aos Romanos. Ambos ali, meus amados, claro, com as suas características peculiares, mas aqui há uma profundidade muito tremenda nesta carta sobre a visão, a posição real do cristão, do crente em Jesus, que é algo muito glorioso, é algo muito tremendo. Isso porque esta carta, os irmãos vão notar que Paulo, diferentemente das outras, não há nenhuma contenda, não há nenhuma defesa propriamente dita ou discussões de Paulo a questões relativas a problemas pastorais, a problemas da igreja propriamente, como no caso da carta aos Coríntios, onde havia muitos pecados, havia muitas contradições ali que Paulo teve que tratar na carta. Também Romanos, Paulo, essa carta tão profunda, mesmo assim Paulo, ele faz uma defesa muito gloriosa acerca da justificação, por exemplo, e as demais cartas, como as cartas pastorais, onde Paulo ele vai tratar com indivíduos específicos. Esta carta não, é uma visão muito mais geral, mas muito mais profunda acerca da nossa identidade, a identidade da igreja, do povo de Deus, do discípulo de Jesus Cristo. E ela é tão profunda, irmãos, que hoje nós estamos na lição número 4, ou seja, quase que um terço do trimestre. Nós não saímos nem do capítulo 1. É uma epístola de 6 capítulos, mas para você ver a profundidade deste capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3 propriamente, porque o capítulo 4, 5 e 6 ele tem mais de cunho prático. Mas mesmo assim, meus amados, de uma profundidade muito gloriosa. Você vê, quando ele fala no capítulo 6 das armaduras, ele tem um conceito prático da nossa batalha, da nossa convivência diária, mas mesmo assim é muito profundo, É muito profundo. A metáfora que Paulo utiliza é de uma profundidade muito gloriosa. E é inesgotável as mensagens que aí surgem através dessa metáfora de Paulo. A linguagem que Paulo utiliza aqui também é de uma beleza inigualável. Paulo é um perito, meus amados, um dom do Espírito Santo de Deus que lhe iluminou a sua alma. O nosso comentarista nesta lição número 4,
ele vai utilizar o texto como base aqui dessa lição, texto que está no capítulo 1, nos versos 15 ao 23, a 23 do capítulo 1 de Efésios. Este versículo 15 diz o seguinte: Paulo escrevendo diz: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações. Para que, qual o motivo, o propósito da oração propriamente de Paulo, acerca do que ele ouviu dos irmãos ali de Efésios? Para que Paulo está orando e intercedendo pelos irmãos? Para isto, para que Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos, e qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Amém. Irmãos, isso daqui é de uma profundidade, Olha, por isso que Paulo, ele ora para que os irmãos sejam revelados, iluminados, porque de outra maneira é impossível para um cristão tomar posse destas verdades tão profundas e poderosas que Paulo está se referindo aqui desde o versículo 1, da qual já nós estudamos, né, na lição 1, 2 e 3, da eleição, predestinação, foi a última aula, e isso tudo encerra-se no cabeça, que é Jesus Cristo. Então é muito glorioso aqui, irmãos. Queria eu ter tempo, mas o vídeo ficaria muito longo para nós dar um estudo muito pormenorizado de tudo aqui, mas é algo revelador, é algo tremendo aqui que Paulo fala. Mas ele ora a Deus pelo Espírito, que o Espírito de Deus ilumine, porque de outra maneira o povo não vai tomar posse disso, não tomará posse. E não tomando posse destas revelações, se essa iluminação não acontecer, então o cristão ele não terá meios ou capacidades para poder enfrentar as situações da vida, né? Porque o que levou Paulo, né, aos apóstolos, irmãos, a suportarem, a perseverarem nas dificuldades e tempestades e perseguições que eles enfrentaram, foi justamente essa iluminação, esta revelação. Ela é crucial, ela é fundamental na nossa vida, como cristãos, como servos de Deus, para que nós tomemos posse e descansemos na revelação do que nós somos, da nossa posição diante de Deus, diante desta criação. O que nós somos aqui, irmãos? Bom, ele resume: nós somos o corpo e Jesus é o cabeça. Isso aqui é muito profundo. Isso quer que todas as características de Cristo, bem como todos os privilégios de Cristo, são nossos, porque nós, como ele é o nosso cabeça, nós somos o corpo, ou seja, é a mesma natureza. Então os mesmos privilégios que Jesus Cristo tem, nós temos por sermos corpo, e isto inclui Jesus Cristo, ele é indestruível. Desculpe aqui o silogismo aqui, irmão.
Na verdade, desculpe aqui a palavra nova, né? Mas Jesus jamais pode ser destruído. Há uma profecia que nenhum osso de Cristo será quebrado. Isso remete espiritualmente que a sua igreja, o seu corpo jamais será destruído. Isso é uma verdade. Jesus não pode ser destruído, logo o seu povo, a sua igreja, que é seu corpo, não pode ser destruído. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos é o mesmo poder que opera em nós e que no fim do arrebatamento, Deus também, esse mesmo poder que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos, ressuscitará os que dormem no Senhor e transformará os que aqui estão quando a vinda, a sua segunda vinda, o seu segundo advento acontecer. Então, queridos, é algo tremendo, né? Se nós meditarmos e formos adiante, nós vamos ver que todas essas características do que Cristo é e operou quando aqui esteve, nós também temos, porque somos seu corpo. Isso é muito profundo, muito profundo. Bom, vamos aqui então para o primeiro ponto desta lição. Vai tratar da esperança, da vocação e as riquezas da glória. Essas riquezas da glória que Paulo acabara de expor desde o versículo 1, ele vai interceder para que estas riquezas sejam reveladas e que o espírito de sabedoria do Espírito de Deus possa operar nos cristãos, eles sejam iluminados para contemplar esta poderosa revelação. Diz aqui o nosso comentarista no ponto 1, irmãos, da lição: o apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Sim, como falei aqui, né? Primeiro ponto, o subponto 1 diz: a ação de graças e intercessão, que é o versículo de número 15. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos, que é o versículo 16. Versículo 16, Paulo fala aqui na versão internacional, irmãos, é uma nova versão. Ele diz o seguinte, só para repetir, mas numa nova versão aqui: não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Ele dá graça justamente porque esta operação gloriosa da regeneração, do novo nascimento, aconteceu neles, e como eleitos e chamados de Deus, são eleitos e agora predestinados para uma nova vida. Mas isso não quer dizer, queridos, que uma vez que nós venhamos a nos converter e arrependermos, que nós sejamos plenamente iluminados, né? Ou seja, que nós passemos a enxergar tudo de forma plena e perfeita, né? Isso não é possível, pelo menos não nessa perspectiva que nós vivemos aqui, irmãos. Nós sempre vamos estar faltando alguma coisa para enxergar, porque tudo aqui é como Paulo ilustra, né, na sua carta aos Coríntios, que no capítulo 13, a primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 13, que agora vemos em parte, né, como que por um espelho. E o espelho na época de Paulo não é um espelho nítido como nós temos hoje, era um espelho feito de latão, que via um pouco embaçada a pessoa, não conseguia ver a pessoa direito, né? Era o espelho daquela época, e essa é a nossa realidade. Mesmo aquelas pessoas que são transformadas de forma profunda, como Paulo, mesmo assim ele reconhece que ele não consegue ver tudo, ver como Deus vê. Isso é impossível, né, irmãos? Primeiro porque nós estamos nesta vida, aqui tudo é muito limitado, muito parcial,
Nós fazemos parte de uma história, né, pretérita, presente e futura que nós não conseguimos abarcar. Essa aqui é a verdade. Nós mesmos, nossa cultura, ela tende e tem isso propagado um esquecimento, um repúdio, um desprezo, pelo menos às questões do passado, né? Porque quem não sabe o seu passado, quem não tem disposição de estudar e aprender, né, a história de sua vida, a história da humanidade, por exemplo, a história da igreja, a história, né, do que Deus tem revelado ao longo da história humana, não pode, irmãos, ter um futuro, né? Só tem futuro quem tem memória, quem rememora todos esses acontecimentos para aprendizado e aperfeiçoamento, certo? Mas mesmo assim, irmãos, até mesmo esse conhecimento que nós fazemos e nós buscamos, ele é parcial. Imaginemos o conhecimento de algo tão profundo que é Cristo. Se este conhecimento que é possível nós conseguirmos, né, que é o conhecimento humano, o conhecimento científico, com estudo, com esforço, ele é muito parcial, para dizer o mínimo. Imagine o conhecimento de Cristo, que é muito mais além do que a própria criação, né? Que é muito mais além do que a própria mente humana. Então, queridos, fica bem claro que Paulo ele se alegra pela eleição dos servos de Deus, mas ele roga pela iluminação destes, né? Porque é impossível eles realmente conhecer essas coisas tão profundas, senão pela revelação do Espírito Santo de Deus. Bom, continuando aqui, eu parei aqui no subponto 1, onde o comentarista diz: o apóstolo se alegra e dá graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação e dom do Espírito Santo. Bênçãos essas que estão aqui no verso 3 ao 14 e que nós já estudamos nas 3 últimas lições. Ele intercede, o apóstolo Paulo, também para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Espírito de sabedoria e de revelação. E o comentarista, né, meus amados, comenta aqui acerca desta passagem. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo de quão impossível é alguém perceber a glória dessas boas novas sem ser ensinado por Deus. Sem serem ensinados por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreenderem por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. A esperança da chamada, a riqueza da herança e a grandeza do poder de Deus. Que isso fosse revelado à mente daqueles cristãos. Eu estava dizendo, irmãos, que nós não conseguimos conhecer as coisas, né? Nós precisamos ser iluminados. Isso é um fato. Aquela passagem está lá no Evangelho de Marcos, onde onde um cego vem para Jesus pedir que Jesus o cure, e Jesus toma lodo, cospe e coloca nos olhos daquele cego, e Jesus pergunta:
você está vendo? O que é que você vê? E aquele cego olha assim, não, eu vejo o homem como árvores que andam. Bom, meus amados, este homem, ele não está mais cego, né? Porque ele está vendo. Está vendo? Está vendo ou não está? Está. Agora ele tem uma visão parcial, limitada e distorcida das coisas, porque ele está vendo os homens como fossem árvores. Então tem alguma coisa errada nessa visão dele, porque ele está distorcida, né? E basicamente Jesus está ali ensinando os apóstolos também, naquele milagre, que a visão dos apóstolos naquele momento está distorcida. Uma outra ocasião Jesus disse, olha, o que eu estou fazendo agora, vocês não sabem, mas vocês saberão depois, vocês vão entender, a revelação do meu Espírito, do meu Consolador, vão iluminar vocês. Então é basicamente isso na nossa vida. Esta oração de Paulo é a nossa oração, tem que ser a nossa oração. Senhor, ilumina, nos dê sabedoria, nos dê revelação acerca do que eu sou, do que eu sou no que diz respeito à grandeza da Tua graça, a grandeza da herança que nos está proposta em Cristo, né? Tudo isso, meus irmãos, nós precisamos de revelação. Isso nos momentos mais cruciais da vida, né? Nos momentos mais difíceis, quão poderoso é esta revelação. Por exemplo, este momento que nós estamos passando, quão poderoso é entendermos e compreendermos a nossa real posição, que não obstante a toda esta tragédia que campeia a humanidade, as nações, em especial nosso país, o Senhor ainda está com a sua igreja. Nós somos o seu corpo, nós que fomos chamados, predestinados, eleitos para uma santa vocação, aquele que é o nosso cabeça. Saber que nós estamos passíveis a essas coisas, irmãos? Sim, estamos passíveis a sermos acometidos dessas situações, mas não obstante nós temos que vislumbrar as coisas mais poderosas, mais sublimes que nos cerca, que nos envolve desde o nosso chamamento, desde a nossa conversão. Isto é a oração de Paulo àqueles crentes, isto é e deve ser a nossa súplica. Mas vamos continuar aqui. E continua o nosso comentarista no subponto 2, este ponto 1, né, que trata da esperança da vocação. Ele vai dizer que sobre a esperança da vocação propriamente dita, ele vai dizer em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profunda e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Ou seja, essa esperança da vocação que nós temos em Cristo, ela tem 3 aspectos que o nosso comentarista salienta aqui. O primeiro deles, Deus chamou pessoas no passado. Deus chamou pessoas no passado. Vamos lá para a segunda epístola que Paulo escreveu a Timóteo, capítulo 1, verso 9. Que ele utiliza, Deus chamou, vocacionou pessoas no passado. 2 Timóteo, irmãos, deixa eu abrir aqui na minha Bíblia Internacional. Ela é um pouco mais, uma linguagem mais clara, né? Verso 1, capítulo 1, versículo 9. Diz o seguinte: que nos salvou e nos chamou com uma santa vocação, não em virtude das nossas obras, mas por causa da sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos. Este é o primeiro aspecto da vocação, irmãos. Ela foi feita antes que o mundo existisse.
quer dizer o quê? Que esta vocação que Deus fez para o corpo de Cristo, o corpo do seu Filho, que é a sua igreja, que é o reino, o grande reino de Cristo Jesus, que é o corpo de Cristo, ele é uma vocação aos vocacionados para participarem deste reino e deste corpo. Eles foram convocados antes que o mundo existisse. Isto é algo tremendo. Esse é o primeiro aspecto que o nosso comentarista salienta acerca disso. Isto é, acerca da salvação. Deus amou antes que o mundo existisse. Isso aqui é muito profundo, irmãos. É muito profundo. Porque Deus resolveu nos salvar, já sabendo da nossa queda, da nossa ruína. Deus já nos determinou a salvação em Cristo Jesus, antes mesmo que Ele formasse todas as coisas. Ele sabia, na sua presciência, do que aconteceria, mas Ele convocou-nos para essa santa vocação, essa esperança dessa vocação gloriosa. Ele convocou isso antes que o mundo existisse. Essa é a primeira coisa que nós temos que destacar aqui, o comentarista destaca, né? Ela foi feita no passado, ou seja, uma chamada em que Ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, do qual fazemos parte, que é o que o apóstolo vai aqui destrinchar, capítulo verso 3 ao 14, certo? Isto é profundíssimo, isto é glorioso, porque aqui entra o amor de Deus, né, irmãos? O amor de Deus. Por que o amor de Deus? Deus de amor, meus amados, me amou, te ama, nos ama, antes que nós amássemos a Ele, antes que o nosso espírito, né, fosse despertado para Ele. Ele já nos amava. Ele nos ama antes da fundação do mundo e vocacionou ao seu povo, ao seu corpo santo, predestinando e elegendo para serem conformes à imagem do seu Filho. E isto, meus amados, é uma revelação tremenda, 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 que nós muitas vezes desperdiçamos, que nós negligenciamos para dar atenção a coisas mais superficiais e momentâneas da nossa vida. Mas se nós conseguíssemos deslocar um pouco a nossa realidade imediata, digo realidade imediata, mas os acontecimentos do momento, digo eu, para a realidade suprema, que é esta da nossa vocação, nós, meus amados, eu tenho certeza, irmãos, que nós nos livraríamos de muitas angústias, de muitas ansiedades. Nós temos muitas ansiedades e perturbações porque, primeiro, somos seres humanos, e segundo, porque deixamos muito de meditarmos e de nos aprofundarmos nestas revelações. Isso só acontece como, irmãos? Pela palavra, pelo estudo e pela oração. Paulo, por exemplo, aqui está orando, está intercedendo para que o Espírito de Deus ilumine, que assim seja conosco, né? Que assim seja conosco. Então esse é o primeiro aspecto. É um chamamento, essa vocação é uma vocação onde Deus nos chamou pessoas desde o passado. Passado, eu falo aqui, antes do tempo existir propriamente, né? Porque, como o apóstolo Paulo fala aqui na sua segunda epístola, desde os tempos eternos, antes da fundação do mundo, antes da fundação do universo. Portanto, o segundo aspecto é que a chamada abrange serviço e santificação no presente. Então, o segundo aspecto desta vocação é que ela exige esta santificação, ela exige esta purificação no serviço, no trabalhar de cada um de nós, de cada um dos que participam e fazem parte do corpo de Cristo. Filipenses, capítulo 3, verso 14. O apóstolo Paulo vai dizer o seguinte:
Carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo versículo 14 de Filipenses. O apóstolo escreve: prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus, ou da vocação, da suprema vocação em Cristo Jesus. Este é o alvo, irmãos. Esse é o nosso propósito, é a suprema vocação em Cristo Jesus. Jesus que é o cabeça, Jesus é o nosso propósito, é o nosso alvo, é o nosso sentido, é a nossa razão de ser e de existir, como ser humano, como igreja, como seu corpo, como reino, certo? Então esse é o segundo aspecto. Nós temos que reconhecer que esta vocação, a esperança desta vocação, ela é uma vocação que foi feita antes do mundo existir. Segundo, ela tem efeitos práticos no presente, que é a nossa santificação e a purificação no nosso serviço. O alvo é isto. Eu prossigo neste alvo, diz o apóstolo Paulo. Eu não desvio nem para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás, porque meu alvo é Cristo. É Ele e somente Ele. Este é o sentido, este é o propósito, irmãos. Certo? Esse é o segundo aspecto dessa chamada, desta vocação. O terceiro é a participação gloriosa no futuro. Aqui tem uma questão escatológica, né, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Agora nós olhamos e vemos como um espelho, né, turvo as coisas de Deus. Mas quando Ele se manifestar, diz o apóstolo João, nós seremos como Ele é. Né? Ou seja, nós participaremos daquela que é a visão beatífica, chamada visão beatífica, que é a visão de Jesus Cristo glorificado, que nos glorificará na sua glória. É algo muito poderoso, singular, único, mas não por isso tão certo como o ar que eu respiro, né? Tão certo como essa luz que me ilumina aqui, certo, meus amados? Então, esses são os três aspectos que o nosso comentarista descreve sobre a esperança da vocação. E o subponto 3 do ponto 1 nos trata das riquezas, da glória, da sua herança. Veja, na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza que Deus deu aos seus eleitos. A expressão sua herança aos eleitos. Ele utiliza aqui o texto de de Colossenses, né? Que Paulo fala, capítulo 1 de Colossenses, verso 12, quando diz: dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Qual é a herança, irmãos? Nos fez a dignidade. Queridos, isso é tão glorioso porque Deus em Cristo nos fez dignos de sermos comparados a Cristo. Porque ser corpo, irmãos, é ser corpo, é ser o corpo de quem? Do cabeça, que é Cristo. Logo, é da mesma natureza. Os privilégios que o cabeça possui irradia para o corpo, isto é, as riquezas da sua glória e da sua herança, como a eternidade, como a imortalidade. Tudo isso, irmãos, são privilégios,
e tantas outras coisas que nós aqui podemos destacar, atinge a nós. Quer dizer, eu e você, nós que cremos em Cristo, que somos o seu corpo, nós somos imortais. A nós que nós entregamos nossa alma a Cristo, nós agora somos indestrutíveis. Indestrutíveis. Pelo mesmo, porque opera em nós o mesmo poder que operou em Cristo, Espírito Santo da verdade. Ele é, como diz o apóstolo Paulo, o Espírito Santo, o penhor desta herança. Nós temos a certeza de que a glória que nos aguarda, ela é real, ela é factível e ela vai acontecer. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. Nós sentimos a sua presença. Nas horas mais difíceis nós clamamos a Ele, Ele se faz presente. É Ele que intercede por nós, é Ele que traduz em gemidos inexprimíveis as nossas súplicas. Na nossa ignorância, muitas vezes nós não sabemos como orar e o que pedir, e o que pedimos não é o que realmente devemos ter, e o Espírito Santo traduz tudo isso nesse processo glorioso de transformação, porque nós estamos no processo de transformação de glória em glória, e esta riqueza de glória eterna, irmãos, é o nosso alvo, a riqueza da glória eterna. Este é o grande alvo de todo cristão. Então, sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos: dignidade. Dignidade de ser, de se apresentar diante de Jesus Cristo, diante da glória eterna, de fazer parte desta glória. Isto é algo incomensurável. Não há palavras para isso, queridos. Não há palavras. Esta que é a verdade. Outra coisa que o comentarista trata aqui, ainda acerca das riquezas, da glória, da sua herança, já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos e as bênçãos que serão desfrutadas no porvir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas boldas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Este é o desfecho final da salvação. A salvação que começa na conversão, no arrependimento, com a fé ali operando, né? Vem o novo nascimento, a justificação, a santificação, que culminará nessa glorificação final. E este é o nosso alvo. E na revelação e iluminação que Paulo clama, intercede, está esta perspectiva. A igreja primitiva, irmãos, suportava as tribulações porque ele tinha esta revelação na mente deles. A perspectiva da vinda de Cristo, a perspectiva do grande dia, da grande glorificação, da grande encontro glorioso com o seu meio eterno Salvador. Isto era algo premente, isto era algo permanente na perspectiva dos cristãos. E é por isso que eles suportavam tantas intempéries, tantas tempestades, justamente por causa dessa perspectiva, né? Os heróis da fé, que o autor aos Hebreus fala no capítulo 11, tinha a fé que fazia ver além do invisível, do que eles não conseguiam ver no momento, ver a grande redenção, a grande cidade, a nova Jerusalém, que o autor aos Hebreus fala. Ainda que não tivesse possessão da terra, eles conviam como ao longe a essa cidade, pela fé. E isso é o que nós cristãos, o corpo de Cristo, os vocacionados, eleitos e chamados e predestinados por Deus, tem essa perspectiva da glória, do grande encontro que está para acontecer. Pela fé, digo eu, irmãos, e espero eu. Bom, continuando aqui, agora, ponto 2. Ponto 2, ele, irmãos, vai tratar sobre a excelente grandeza e a força do poder divino.
E diz aqui o nosso comentarista, né? Que o poder divino é imensurável e nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. Paulo, irmãos, estava dizendo assim: olha, se vocês soubessem do poder que está operando, o poder que está por detrás de tudo. Porque veja, queridos, quando Paulo fala que ele resume tudo aqui neste capítulo, né, no versículo 23 do capítulo 1, onde ele diz que, versículo 22, e sujeitou todas as coisas aos seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, e o que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Então, meus amados, só esses dois versículos aqui é de uma dimensão, de uma profundidade incalculável, porque o poder de Cristo é o poder que opera em nós. O mesmo poder que o ressuscitou dentre os mortos, que o fez morto ressuscitar, na qual ele utilizou para curar enfermos e paralíticos, enfim, enfermos de toda sorte, é o mesmo poder que opera na igreja. O mesmo poder criador, né, que criou todo o universo do nada, ex nihilo, né, do nada, é o mesmo poder que opera em nós. É o mesmo poder que o corpo possui. E muitas vezes, irmãos, sabe o que acontece? É que nós não utilizamos esse poder. Primeiro porque por mediocridade ou falta mesmo de fé, a gente pensa que nós não temos este poder. Não é que é nosso, né? Ele é nosso por herança, é nosso por vocação, certo? Já que Jesus é o nosso cabeça, esse poder está conosco. Agora, esse poder não age senão cumprindo esses três aspectos que nós falamos no primeiro ponto, né? Entendendo que ele é uma vocação feita desde a eternidade, de um Deus soberano, de um Deus glorioso. Segundo, que esta vocação ela é implementada e é expressada através de uma vida santificada, de serviços e ações santas e puras, né? Cuja a pessoa ela tem uma perspectiva como aquela de Paulo, né? Prossigo para o alvo que é Jesus Cristo, da suprema vocação que é Cristo. E terceiro, nessa perspectiva, né, intensa que tem que ser a nossa alma da glória eterna. Então, meus amados, essa intercessão do apóstolo Paulo vai falar, né, desta grandeza deste poder. Se nós soubéssemos o poder que Deus, que agora está ao nosso favor, né? Se nós soubéssemos, pena que nós não sabemos, pena que a igreja desperdiça muito tempo, né, com coisas, com mediocridades, né? Desperdiça muito do seu tempo, de suas energias, dando ouvido à voz da carne, à voz do diabo, à voz do inimigo, e esquece do poder que está ali com ele a seu favor, mas ele não utiliza, porque não crê, porque acha que este poder não é possível, ou ele não se faz digno deste poder. Enfim, meus amados, a gente só evita, muitas vezes estamos evitando o poder de Deus que nos foi outorgado, né? Às vezes nos envergonhamos do poder. Paulo fala aos romanos que eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. O subponto 1 desse ponto 2, irmãos, sobre o poder divino, a grandeza e a força do poder divino. O nosso comentarista vai dizer que sobre a excelente grandeza desse poder, ele comenta aqui que o apóstolo orou para que os salvos pudessem
entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba aqui, irmãos, que a palavra sobreexcelente, diz aqui o comentarista, explica aqui, explana o nosso comentarista, a palavra sobreexcelente é traduzida do grego hyperbalor, que na forma adjetivada significa extraordinário. Extraordinário. 2 Coríntios 4 e 7 utiliza-se desta mesma palavra o apóstolo Paulo, né? Já a expressão seguinte, megetos, grandeza, né? Objetiva a enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica que apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem. Olha, irmãos, o maior de todos os milagres é óbvio que é a salvação, porque ela inclui a mudança de natureza, certo? Porque nós, por nascimento físico, nós herdamos essa natureza de Adão. E esta mudança de natureza, agora recebe a natureza do Espírito, né, que nos proporciona, recebemos a revelação e a iluminação desta grandiosa revelação de Cristo. É algo tão poderoso, é algo tão miraculoso, que às vezes a gente dá muita atenção porque isso impacta o nosso sentido, né? Quando a gente vemos uma cura divina, uma pessoa curada do câncer, uma paralisia, mas quando nós contemplamos uma pessoa que é salva, cujo caráter, cuja consciência é transformada pelo poder do Espírito Santo, meus amados, esse é o maior dos milagres, e por detrás disso está o poder de Deus. Por isso que o Paulo fala que a palavra, o Evangelho é poder, né? O poder aqui é dunamis. Palavra essa, mas que origina-se a nossa palavra dinamite. Dinamite vem dessa palavra grega dunamis. Então a palavra de Deus é uma dinamite que destrói as forças do mal, implode, né, o reino das trevas. E Ele está ao nosso favor, né? Que Deus possa, queridos, nos iluminar para que nós... Então, irmãos, voltando aqui, deu uma cortada aqui no vídeo. Nós estávamos aqui no subponto 2 do ponto 2 da lição, tratando sobre, na verdade, do ponto 1, da excelente grandeza do seu poder. No subponto 2, nós vamos falar sobre a força do poder divino. E o comentarista explana aqui que na sentença, segundo a operação da força do seu poder, de Efésios capítulo 1, versículo 19, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos concordantes entre si, concordam um com o outro. Primeiro, a palavra operação. Isso é uma habilidade do apóstolo Paulo tremenda, irmãos. Ele usa as palavras gregas com brilhantismo, com habilidade tremenda. Por isso que é bom, quem gosta de estudar, aprofundar um pouco a utilização idiomática do grego, porque quanto mais você conhece esses mecanismos, né, essas ferramentas linguísticas, melhor você entende e esclarece, né, o propósito do apóstolo Paulo que eu escrevi isso aqui. Isso é muito tremendo, muito glorioso. E Paulo tinha essa habilidade tremenda, né, de utilizar a linguagem daquela época, que era o grego, no caso. Então o apóstolo, ele faz a utilização dessas 3 palavras aqui. A primeira palavra é operação, que é a tradução de energia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade.
Essa operação trata do poder em atividade de Deus, no ato da transformação, no ato da iluminação, por exemplo. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E finalmente, icus, que indica o poder inerente de Deus, poder peculiar de Deus, certo? A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar esses impressionantes descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Segundo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus. E terceiro, a sua elevação acima de todo o domínio. É isso que ele vai dizer nos versículos 20, 21 e 22. Para exemplificar este poder, esse ixus, esse poder peculiar de Deus. A ressurreição de Jesus, sua entronização à direita do Todo-Poderoso e, por fim, a sua elevação acima de todas as coisas. Para que todo o joelho se dobre também diante dele e saiba que ele é Senhor. Isso é o que vai acontecer sobre toda a criação. Isso tudo então mostra, meus amados, o poder de Deus que opera em nós, que opera no seu corpo, no corpo de Cristo, agindo, iluminando, restaurando, vivificando. É isso que está acontecendo e é isso que deve acontecer. E é isso que está acontecendo no corpo de Cristo. Este poder está sobre o corpo de Cristo. Está sobre toda a criação. Mas quando falamos de iluminação, de transformação à imagem de Cristo, é este poder. Esse poder criativo, esse poder transformador. Que bom que nós temos este poder. Somos transformados neste poder e vamos ser glorificados neste poder. Louvado e bendito seja o Deus Todo-Poderoso. Por fim, meus amados, vamos para o terceiro e último ponto desta lição, que vai tratar de Cristo. Nada melhor do que nosso Cristo, nosso alvo, nosso propósito, nosso exemplo de exaltação é Cristo. Esse é o tema desse terceiro ponto, Cristo, nosso exemplo de exaltação. E aqui diz o nosso comentarista: nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus, disponível também aos crentes. É o que acabamos de concluir no ponto 2, é que ele vai destrinchar agora sobre as 3 exemplificações de Paulo do poder, do ixus, do poder peculiar de Deus. Cristo, as primícias dos que dormem. Primeiro, Cristo, as primícias dos que dormem. Paulo enfatiza que no verso 20 do capítulo 1 de Efésios, que o poder de Deus se manifestou em Cristo ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Trazer vida ao corpo moribundo, ao corpo que não tem mais vida. Isto é, meus amados, o poder de vida, é o poder criativo de Deus. Certo? Este poder que agora opera nos filhos de Deus. Outra coisa aqui, meus irmãos. Ponto 2, o subponto 2, perdão, do ponto 3 vai dizer: Cristo elevado à direita de Deus. Cristo elevado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. Por exemplo, aquela que está lá no Salmo 110 e em Atos capítulo 1, verso 6. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também estará assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial
conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Então, meus amados, essa ascensão de Cristo, essa elevação dele após a sua vitória sobre o pecado e sobre a morte, ela é espetacular, porque ela é reveladora. Primeiro porque Cristo, ele é Deus, ele é o verbo de Deus, ele é a segunda pessoa da Trindade, ele é Deus. Agora, quando Jesus Cristo se revelou, ele revelou-se para a criação, para a criação de Deus, inclusive dos anjos. Então, esta vitória de Cristo sobre a morte e o pecado, e dando a possibilidade de redenção para o ser humano, isso foi uma revelação espetacular, foi uma visão extraordinária. Até os anjos devem ficar perplexos diante desta grande vitória de Cristo. E após isso ele foi exaltado supremamente. E o que é mais poderoso, o que é mais incomensurável de tudo isso, irmãos, é que nós participaremos desta glória, certo? Olha que ponto, né, irmãos? Nós, caco de caco, criaturas caídas, imperfeitas, mergulhadas sob as trevas da ignorância, apesar da iluminação, ainda tateando muita coisa, ainda aprendendo, ainda buscando desesperadamente se aprofundar em Deus. Deus nos dá essa honra, essa dignidade, que eu falei no ponto passado. Isto é, meus amados, a salvação. Como vale a pena, irmãos? Como vale a pena? Como vale a pena sermos fiéis? Como vale a pena a gente buscarmos a Deus? Como vale a pena nós pagarmos o preço? Como vale a pena nós nos debruçarmos na palavra de Deus? E quanto mais nos debruçamos, buscamos, meditamos, mais, irmãos, somos saciados, Isso é inesgotável. E quando nós vemos, meus amados, a nossa posição e a grandeza da nossa herança, que Paulo aqui ora e suplica a Deus que seja revelado e iluminado nos corações, na alma, na consciência dos eleitos, não é por outra causa, meus amados, é porque ela é tão poderosa. Esta revelação e iluminação, o apóstolo Paulo levou ele e disse assim: o amor de Deus me constrange, ele me desprende a fazer tudo por ele, a me entregar todo de corpo, alma e espírito a ele, porque olha o que ele me deu, o que ele me proporcionou. Quem sou eu? Então, irmãos, quem tem a apreensão da vasta dignidade, honra, glória, poder, grandeza desta herança, desta vocação, bom, meus amados, não pode ser a mesma pessoa, não pode mesmo. Prosseguindo então, meus amados, o subponto 3 do ponto 3 vai tratar de Cristo exaltado sobremaneira. Neste ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo o principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda a eminência do bem e do mal e de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja, e segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Ele fala também, Paulo, que a igreja é a coluna, e Pedro, que a coluna é a coluna e a firmeza da verdade. E segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. Isso significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, que tudo os atributos, as perfeições, os privilégios que está sobre Cristo, é óbvio que perpassa para o seu corpo, Haja vista que cabeça sem corpo, meus amados, não existe, Então, sendo Jesus o nosso cabeça,
aquele que controla, que governa, que lidera a cada um de nós. Este poder que a Ele é inerente, a Ele é peculiar, Ele nos dá na nossa vida, na nossa caminhada. Que honra, né? Que privilégio, porque nós participamos, né, deste poder, desta exaltação de Cristo, desta glória. Né? Isso são coisas insondáveis, maravilhosas. Para concluir aqui, irmãos, já que eu me estendi um pouco nesta live, na verdade este vídeo, a conclusão do nosso comentarista é essa: embevecido com as bênçãos espirituais, o apóstolo Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstra o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Aleluia, aleluia. É isso mesmo, meus amados. Que essa seja a nossa oração, a oração do apóstolo Paulo, que Deus nos revele a grandeza, a profundidade e o mistério da nossa herança, da nossa vocação em Cristo Jesus. Quanto mais o Espírito Santo nos revela sobre esta vocação, sobre os privilégios que Ele nos tem outorgado por meio de Jesus Cristo, mais firmes nos tornamos, mais perseverantes nos tornamos, mais valentes e valorosos e corajosos nos tornamos. Isto é uma realidade. Por isso que Deus, precisamos orar a Deus para que Ele nos ilumine. E esta é a oração que eu faço para os irmãos ao finalizar esta lição, que o Senhor nos ilumine com a sua sabedoria, com a sua revelação, para que nós saibamos a nossa real posição, a grandeza da nossa vocação e herança em Cristo Jesus. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, e fica então para uma próxima aula, né, aos amantes da escola bíblica. Não desistam, perseverem no estudo, né, da palavra de Deus, medite na palavra de dia e de noite. Que Deus em Cristo abençoe os irmãos, em nome de Jesus. Amém.